Hoje eu quero começar a nossa conversa com uma pergunta. Que amor é esse? Se alguém chegasse em você e perguntasse, te fizesse essa pergunta, o que você responderia? Você seria capaz de situar o amor que você prega, o amor que você defende? Você conseguiria fazer uma relação clara, objetiva, sobre o amor do Evangelho de Cristo dentro daquilo que você prega, dentro daquilo que você defende? Ontem eu estava conversando com um rapaz e nós falamos de muita coisa. Falamos sobre a igreja, o papel da igreja durante os anos e principalmente nos dias atuais, a função da igreja, de que forma a igreja tem se comportado em relação às pessoas, em relação à Bíblia, em relação ao Evangelho, em relação a Cristo. E a nossa conversa estava bem produtiva, porque nós falamos da graça, falamos de alguns conceitos da graça, algumas coisas pertinentes à graça. Eu falei com ele sobre as minhas experiências dos meus estudos em relação à graça, o que implica receber a graça e o que implica transmitir a graça. Mas o que me chamou a atenção foi a forma como nossa conversa terminou. Em dado momento, já chegando ao fim do nosso papo, eu falei com ele o seguinte: a igreja é como um hospital. Dentro dela, nós vamos encontrar pessoas enfermas de todas as sortes de enfermidade. Nós vamos encontrar pessoas que precisam ser medicadas, pessoas que estão precisando de uma cura. E é lá que elas precisam estar, porque é num hospital que doente precisa estar para se curar, para se tratar. É melhor você estar errado, pecando dentro da igreja, do que você estar errado, pecando fora da igreja, no mundo, longe de Deus, longe de Jesus. Isso não é apologia ao pecado, mas é dizer que o lugar onde o pecador deve estar é perto de Deus, porque é ali que se encontra perdão de pecados. É ali que se encontra a oportunidade de melhorar, de se aperfeiçoar. É ali que se encontra o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É perto de Deus, é ao lado de Deus. E aí a resposta que o moço me deu me surpreendeu. E ele me respondeu o seguinte, depois do meu comentário: mas se for para causar problema, se for para manchar a placa da sua igreja, e prestem atenção, ele falou exatamente isso: se for para manchar a placa da sua igreja, é melhor que fique no mundo, é melhor que esteja lá fora. Se for para escandalizar, é melhor que esteja sozinho, que esteja recolhido. Eu não soube o que falar, porque eu achei que nós estávamos concordando em alguma coisa, dentro do Evangelho, dentro da graça. Mas eu percebi que não. E aí eu me perguntei sozinho: que amor é esse? Que amor é esse que nós temos pregado? Que amor é esse que as igrejas têm pregado? Que amor é esse que os cristãos têm defendido? O que é isso que nós estamos vivendo? É um evangelho onde as pessoas, onde os cristãos não querem que pecadores estejam ao lado deles. Um evangelho onde líderes têm excluído aqueles que dão trabalho. Os pecadores que mais se mostram, que ficam em evidência, porque todos nós somos pecadores, todos pecamos, mas existem aqueles que se mostram, existem aqueles que ficam em evidência. As igrejas, os líderes, têm encontrado dificuldade para lidar com essas pessoas e eles simplesmente as excluem. E na conversa com aquele moço, eu percebi exatamente isso. Nós temos vivido um evangelho mentiroso. Nós temos vivido um evangelho de farsa, onde Cristo é o segundo plano, onde o amor de Deus é o segundo plano, e nós queremos ser detentores desse amor. Nós queremos dizer quem Deus pode amar. Nós queremos dizer a Jesus a quem Ele pode salvar. E aí, eu me lembro de uma passagem que Paulo falou, escrevendo aos irmãos de Corinto. E eu pergunto: o que nós vamos fazer então para salvar alguns? Se nós
se nós não queremos que quem cause escândalo esteja conosco, se nós não queremos que quem dê problema esteja conosco, se nós não queremos que quem seja problemático, que quem peque esteja conosco, como é que nós vamos salvar alguns? Vamos ler aqui o que Paulo disse. 1 aos Coríntios, capítulo 9, os versículos 20 ao 22. Dizem assim: E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. E fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Olha a profundidade do que Paulo diz. Eu fiz de tudo, eu fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, eu tentar salvar alguns. E aí chegamos nós e dizemos que se for para dar problema, se for para causar escândalo, é melhor que não esteja entre nós. Nós não conseguimos amar. Que amor é esse? Nós não conseguimos acolher. Que amor é esse? Nós não conseguimos perdoar. Nós não conseguimos conviver com quem erra. Que amor é esse? Eu me lembro de Jesus. Jesus, quando esteve aqui, foi exatamente o que ele fez. Jesus conviveu com prostitutas, Jesus conviveu com ladrões, Jesus conviveu com cobradores de impostos, que eram julgados e condenados terrivelmente na época. Mas sabe o que aconteceu? O problema que foi é que Jesus desestabilizou o sistema. E é isso que acontece. As igrejas hoje têm medo de perder o controle. Quando nós encontramos pessoas, e a maioria se comporta desse jeito, dizendo que é melhor que não cause problema, porque se for para causar problema, é melhor que esteja fora. Se for para causar escândalo, é melhor que esteja fora. Na verdade, o que elas não querem é perder o controle. O que elas não querem é se desestabilizarem. E Jesus, na época que esteve aqui, ele desestabilizou o sistema. O governo, o Império Romano, começou a perceber que um novo modelo estava surgindo. Jesus estava pregando, anunciando um novo modelo, um reino de paz e justiça, onde tinha lugar para o pobre, onde tinha lugar para o pecador, onde tinha lugar para o excluído, onde tinha lugar para quem erra. E o governo, então, começa a perseguir Jesus, porque aquilo não era bom. Eles poderiam perder o controle sobre o povo. Eles poderiam perder o controle sobre os fiéis. E as igrejas se comportam dessa forma. Aí eu vejo Jesus, no livro de Marcos, no Evangelho segundo Marcos, Jesus dizer o seguinte. Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Marcos capítulo 2, versículo 17. E aí Jesus responde aos escribas, aos fariseus, quando interrogam a ele por que ele comia com os publicanos, por que ele comia com os cobradores de impostos, com os pecadores. E aí Jesus diz, olha, quem precisa de médico são os doentes, não são os sãos. Quem precisa de remissão, quem precisa de salvação, são os pecadores, não são os justos, porque eles já estão salvos. E aí, a reflexão que eu quero fazer com vocês é exatamente essa. Que amor é esse que nós temos pregado? Que amor é esse que nós temos vivido? Que evangelho é esse que nós temos anunciado? Jesus não veio para os sãos. Jesus não veio para os que estão salvos. Ele veio para os pecadores. E não sou eu quem tenho que dizer a quem Jesus vai salvar. Não sou eu que tenho que dizer a quem Deus vai amar. O amor dele é para todos. A salvação de Jesus é para todos. A graça de Deus é para todos. Então não seja você uma pedra de tropeço. Não seja você uma barreira entre Deus e quem precisa. Seja você um facilitador.
Seja você aquele que vai conduzir Jesus ao que precisa, que vai conduzir o pecador à salvação, que vai conduzir o doente à cura. Depois dessa nossa reflexão, eu termino a nossa conversa com a pergunta que eu a iniciei. Que amor é esse?